Olá, boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas e agradecer a toda a audiência do evento MindTheSec, aqui para a nossa apresentação da Thales Cloud Protection. Meu nome é Sérgio Muniz, eu faço parte da empresa desde 2004, vindo de diferentes unidades de negócio e diferentes aquisições. Alguns conhecem seguramente ouviram falar tanto de Gemplus, depois uma fusão com a Axalto, nos tornamos Gemalto. Em 2015 fizemos a aquisição da SafeNet, que foi um negócio que eu passei a liderar na América Latina em 2017. E em 2018 fomos adquiridos pela Thales, Grupo Thales. Hoje somos parte do grupo e incorporamos ao nosso negócio de segurança cibernética a Thales Security. E essa divisão hoje chama-se Cloud Protection dentro da nossa companhia, onde temos duas divisões, uma voltada para proteção de dados, criptografia, anonimização, HSMs, bastante conhecidos no nosso mercado de segurança cibernética no Brasil, e uma outra divisão que eu lidero na América Latina para Identity and Access Management. E essa divisão vindo com tanto do lado SafeNet como Gemalto. A gente vem de um pouco mais de 30 anos nesse mercado, trabalhando autenticação pura e simples com marcas que também foram adquiridas ao longo do tempo, como Aladdin e Eracon. E hoje eu continuo liderando esse negócio para a América Latina, muito focado no que é gestão de acesso. Desses 30 anos de autenticação, a autenticação pura e simples, ela se tornou hoje uma gestão de acesso focada com serviço na nuvem para atender os nossos clientes na nuvem, e a gente vai falar um pouquinho desses desafios durante a nossa apresentação, que eu já vou começar a dividir com vocês em alguns segundos. Bom, basicamente a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é gestão de acesso mitigando os ataques de ransomware, quais são as melhores práticas nesse mercado. E a gente vai começar falando de um dos desafios mais importantes, que está relacionado com toda a migração e a transformação dos sistemas e aplicações de várias organizações para a nuvem. Isso já não é um desejo, já é uma realidade, especialmente no contexto de transformação digital que a gente já vinha enfrentando nos últimos anos e que foi bastante acelerado pelo contexto da pandemia. E quando a gente fala de mudança para a nuvem, a gente fala de alguns aspectos bastante importantes relacionados à segurança. Não que a gente tenha um fator adicional de vulnerabilidade ou algum contexto melhor ou pior nessa migração do nosso ambiente do passado de sala de servidores, data centers e agora na nuvem. Mas são questões totalmente diferentes de vulnerabilidade se a gente compara esses contextos do passado com o contexto atual. E o que a gente costuma mencionar é que a nuvem veio para desconstruir o perímetro. Por isso que a gente menciona nesse slide que a segurança do perímetro ela já não é o bastante. Os usuários estão acessando informações remotamente, aplicações que estão inclusive na nuvem, como é o caso do Office 365, onde a gente menciona aqui, não como um privilégio da Microsoft, mas apenas um exemplo de muitos casos de filtração de senhas que a gente tem visto em diferentes tecnologias, em diferentes sistemas, e basicamente a gente complementa bastante o que é uma solução como o Office 365, toda a parte de segurança da mesma Microsoft e de outras tecnologias na nuvem. Mas são bons exemplos que a gente tem visto diariamente em relação a violações de dados, a vazamento de informações e vazamento de senhas de organizações, de serviços financeiros e de diversos serviços que a gente usa no dia a dia. Normalmente o que acontece é que as organizações gerenciam o acesso remoto por VPN e a nuvem basicamente vai ser acessada
totalmente à parte do acesso pela VPN. A VPN vai contribuir para fazer um acesso de forma segura ao que é o ambiente da rede da nossa organização, mas normalmente um exemplo como Office 365, um exemplo de CRM como Salesforce, aplicações de recursos humanos, diferentes serviços hoje que a gente já utiliza no dia a dia, são tecnologias que já estão hosteadas na nuvem de diferentes fornecedores, num ambiente totalmente desconhecido, como era no passado, quando a gente sabia exatamente que a gente possuía uma tecnologia, um sistema, uma aplicação totalmente implementada dentro de um ambiente lógico, similar a um espaço físico, seja ele uma sala de servidores ou um data center. Quando a gente passa para esse contexto de nuvem, que, como a gente brinca, desconstruiu totalmente o perímetro, principalmente quando a gente vai falar da senha, a gente já se dá conta de que a senha já não é um método seguro. A senha ela vai continuar existindo para uma série de aplicações, como, por exemplo, usuários com privilégios, desenvolvedores que necessitam uma janela de execução em algum serviço na nuvem, e para isso a gente, inclusive, tem soluções integradas com soluções PAN de administração de usuários com privilégios, onde a senha tem um papel fundamental. Mas quando a gente começa a falar do usuário regular, o usuário no dia a dia, acessando pelo laptop, acessando pelo celular, diferentes sistemas de uso diário, a senha ela absolutamente já não faz mais sentido. Ela é um ponto de alta vulnerabilidade. Existe phishing, engenharia social e uma série de outras atividades criminosas buscando o roubo dessas credenciais, incluindo a senha. E como consequência, a gente tem visto mais e mais ataques de ransomware, não somente através do uso da senha, mas outros contextos. Um deles, por exemplo, são servidores com portas expostas na internet, que normalmente também são acessados através de senha, através de algum gateway. Todo esse novo contexto, ele traz novas vulnerabilidades e ele faz com que a gente fique bastante exposto e vulnerável de uma forma totalmente diferente ao que a gente estava acostumado no passado. O acesso sem senha, uma gestão de acesso sem senha, ela é possível, ela já existe de uma forma bastante conveniente e segura, e a gente vai explicar um pouco de que maneira isso pode ser feito, e ela respeita e atende vários critérios de compliance, por um lado, e visibilidade para os administradores, para a companhia, principalmente num contexto de Lei Geral de Proteção de Dados, que não só tira o sono de todos os profissionais de segurança que aqui estão conosco, mas também de diretores estatutários, conselho de administração e responsáveis pelas corporações que são diretamente envolvidos nesse cenário de um ataque, de um eventual ataque de ransomware, como a gente tem visto em alguns casos. Como é que a gente enxerga esse modelo atualmente? Basicamente, a gente tem diversos perfis de usuários que a gente vê no centro desse slide, acessando diferentes aplicações na nuvem, acessando a VPN, fazendo acesso a VDI, aplicações que estão on-premise, normalmente através de VPN ou não, servidores que estão expostos, e você faz isso através de diferentes dispositivos. Aqui a gente colocou um exemplo de um Windows Logon, poderia ser um Mac Logon, ou poderia ser um dispositivo mobile. Desafio atual para gerenciar esse contexto, onde os funcionários já não estão dentro da rede das empresas, nesse contexto da pandemia, somado a diferentes aplicações na nuvem que crescem exponencialmente todos os anos, basicamente a gente tem que entender como centralizar todos esses acessos de uma forma inteligente, otimizando esses acessos, controlando esses acessos, mas de uma forma que ele possa ser orquestrado com todas as outras tecnologias atualmente disponíveis. E tentando respeitar aspectos que são importantes para a auditoria, como rastreabilidade, segurança, perfis de usuários, mas também permitindo uma boa usabilidade de todos os funcionários. Quando a gente traz todo esse contexto para um ambiente com excesso de senhas para diferentes aplicações, para diferentes tecnologias, a gente
acaba turbinando o contexto mais negativo das senhas. Então, a ameaça está lá presente, a gente tem uma série de senhas frágeis, a gente tem um problema imenso relacionado à reutilização das senhas. As pessoas utilizam, e é normal, todos nós fazemos, o uso da mesma senha para a rede social, para o acesso às nossas empresas, para o acesso a serviços financeiros. As senhas se repetem e os criminosos sabem muito bem como atingir esse mercado, como fazer o roubo dessas credenciais, fazer engenharia social e efetivamente conseguir acessar a rede da companhia através desses mecanismos quando não existe um fator de autenticação adicional para proteger. Sem contar um custo que a gente comenta que é um custo indireto, muitas vezes relacionados a reset de contrassenhas, chamadas em helpdesk, tudo isso é um custo indireto que não é menor, é bastante relevante. E eu sempre trago para esse contexto passwordless que a gente vê à direita nesses slides, o exemplo que a gente vive no Brasil com relação aos serviços financeiros. A gente faz uso no dia a dia de vários serviços bancários e serviços financeiros, onde a gente acessa através de uma aplicação, normalmente, em muitos casos, de muitos bancos no país, sem o uso da senha. A gente tem um token que já está efetivamente carregado, ele foi validado previamente no celular, com mecanismos mais robustos, e ao mesmo tempo a gente usa a biometria nativa dos dispositivos para fazer esse acesso de uma forma totalmente segura e sem uso da senha. Então é importante trazer isso à tona, porque qualquer barreira em relação a uma retirada da senha para o uso regular, na verdade a gente tem que refletir sobre o nosso dia a dia, e no Brasil esse dia a dia já é bastante positivamente influenciado por diversos acessos sem senha que a gente faz, especialmente nos diversos serviços do mercado financeiro. E a gente acredita que o uso de outros fatores robustos de autenticação são bastante relevantes para minimizar e mitigar os ataques de ransomware e diferentes ataques que a gente tem visto no mercado. Basicamente, a gente tem que pensar no modelo multi-cloud, são diversos serviços e diversas tecnologias que estão hoje publicadas numa nuvem ou hosteadas numa nuvem, e o importante, se a gente traz melhores práticas na gestão de acesso, é a gente ter uma solução que um fornecedor da gestão de identidade, gestão de acesso, esteja também 100% na nuvem para integrar facilmente com os demais serviços e com as demais tecnologias, e seja um provedor agnóstico, focado na segurança. A gente precisa dar visibilidade para os administradores das autenticações dos usuários, quem acessou, como, onde e quando, aplicar devidamente os multifatores de autenticação em todos os logins, de uma forma específica para cada caso de uso, e em cada caso de uso fornecer uma possibilidade de autenticar que seja mais adequada para aquela situação em questão, e daí vem um diferencial que a gente acredita ser muito importante em oferecer diversos métodos de autenticação que a gente vai ver mais à frente, e toda essa combinação com o contexto de como está sendo feito o acesso através de que dispositivo, em que horário, com que perfil de usuário, a gente consegue prover um single sign-on inteligente que permita um acesso amigável para todos os funcionários. Vamos separar em 3 pilares, porque isso está relacionado às melhores práticas na gestão de acesso. O primeiro deles é a autenticação por contexto. Então, se eu sou um usuário, eu posso acessar de um computador, de um dispositivo móvel, eu consigo controlar e oferecer aos administradores uma ferramenta para entender de qual sistema operacional está sendo acessado, aqui no exemplo Windows ou Mac. Eu consigo oferecer, inclusive com a versão do sistema operacional, entender se vai ser utilizado apenas um dispositivo 100% corporativo, ou um telefone corporativo, ou um laptop corporativo, ou vai ser utilizado o conceito de bring your own device, eu vou usar o meu tablet em casa, ou um telefone pessoal. E para cada um desses casos, a gente pode oferecer regras diferentes, mais robustas ou menos robustas de autenticação, permitindo o acesso.
Ele pode ser um dispositivo, inclusive, gerenciado ou não gerenciado, ou seja, ele já é conhecido, ou ele é a primeira vez que está sendo acessado. E essas regras vão mudando de acordo com esses perfis nos acessos, no contexto que o acesso vai ser realizado. E, por último, a gente tem um caso clássico relacionado a call center ou fábricas, onde você tem computadores ou desktops, laptops compartilhados, ou um device, um dispositivo 100% pessoal, que a gente sabe que só aquele usuário vai acessar daquele dispositivo. Tudo isso gera uma série de informações que são consideradas nos acessos e que vão permitir que, com uma boa ferramenta para a autenticação, para a gestão de acesso, você possa oferecer um tipo de autenticação específico para cada perfil de usuário e para cada contexto de acesso que vai ser realizado por cada um dos funcionários. E aqui a gente tem os diferentes métodos de autenticação, onde a gente tem uma história relevante nesse mercado de muitos anos, onde desde diferentes dispositivos e tokens em hardware que estão disponíveis, incluindo soft tokens também, tokens mobile, seja de terceiros ou não. Aqui a gente vê o exemplo do Google Authenticator como um dos tokens de terceiros, desde que atendendo a certos standards, podem se conectar a um serviço de autenticação na nuvem como o que a gente provê e que o mercado tem mostrado como o melhor cenário para fazer uma autenticação robusta e amigável para esse contexto atual. Além dos dispositivos e ferramentas tradicionais de autenticação, como um hardware token ou um soft token, existem diferentes formas, como a gente vê na linha de baixo, algumas específicas para call center, onde você não pode entrar com um celular, com um soft token, um mobile token, e não pode entrar com um token físico. Então, muito comum para call center financeiro. A gente vê essa matriz de números chamada Grid, é um autenticador chamado Gridsure, que é bastante específico para essa situação, para esse caso de uso. E, eventualmente, a gente vai para um cenário mais robusto, que é o uso de certificado digital para fazer a autenticação através da PKI. Válido, na nossa opinião, apenas para os clientes que já tenham uma infraestrutura de PKI implementada na sua empresa. E, por último, a gente vai para o contexto da autenticação sem senha, passwordless totalmente, fazendo uso de um mobile token já validado num celular, junto com a biometria nativa desse mesmo celular. Quando a gente combina esses dois fatores comentados na autenticação por contexto e com os métodos de autenticação, a gente permite que a empresa faça uso de um single sign-on, mas um single sign-on inteligente. De acordo com as políticas, a criticidade da aplicação, o contexto do acesso e o perfil do usuário, a gente, mesmo com um single sign-on ativo, a gente pode ter uma regra que permite aos administradores exigir novamente uma autenticação mais robusta e voltar a pedir um token específico, um cenário de multifatores de autenticação quando o usuário sai de uma aplicação ou deixa de utilizar uma aplicação e vai tentar fazer uso de outra aplicação com maior criticidade, por exemplo. Então, esses cenários eles são combinados para permitir que a inteligência do serviço decida de acordo com as regras que foram definidas pelos administradores de segurança que tipo de autenticação vai ser aplicada para aquele contexto naquele momento. Essa é uma ferramenta extremamente poderosa e que evitou, em muitos casos, de alguns clientes nossos, alguns ataques como o WannaCry e NotPetya ano passado, e ataques recentes de ransomware. Muitos dos nossos clientes, utilizando esses mecanismos, realmente conseguiram evitar ou mitigar bastante um ataque de ransomware na sua rede e junto aos seus sistemas e aos seus usuários. Em resumo, aqui à direita a gente viu esses 3 pilares: as políticas de acesso, identificando o contexto, aplicando o correto método de autenticação, utilizando diferentes tipos de MFA, de duplos fatores de autenticação, com tokens, com diferentes possibilidades, incluindo a biometria. E essa combinação de ambos é o que permite o uso do single sign-on inteligente. Isso a gente consegue aplicar não só para usuários regulares,
mas para usuários com privilégios como os IT admins ou perfis específicos como o C-level da companhia, tudo isso vai ser controlado por um único serviço que vai fazer essa combinação das políticas de acesso com o duplo fator de autenticação para fazer o uso do Single Sign-On inteligente. Isso é o que a nossa ferramenta na nuvem, chamada SafeNet Trusted Access, consegue prover, e assim como outras ferramentas que utilizam essas melhores práticas no mercado de Access Management, a gente acredita que isso é extremamente relevante, poderoso, robusto para mitigar todos os ataques. Os acessos que vão ser controlados, como a gente pode ver à direita, são os diferentes tipos de acessos, seja na nuvem, seja no ambiente on-premise, e independente do tipo de dispositivo que está sendo utilizado pelo usuário. Com isso, a gente consegue acompanhar diversos CIOs e CISOs numa jornada de transformação digital que vem acontecendo e que demanda um ambiente multi-cloud em função das diferentes tecnologias que estão sendo usadas para ajudar nessa transformação. Então, o primeiro passo numa transformação para a nuvem, a gente efetivamente consegue proteger todos esses usuários remotos, proteger os endpoints e ajudar a acelerar a adoção da tecnologia com segurança. Por outro lado, a experiência do usuário fica preservada. A gente consegue aplicar multifatores de autenticação sem uso de senhas, eventualmente, desde o Windows Logon, por exemplo. A gente consegue fazer um uso do token no Mac Logon, e essa combinação do contexto, como a gente comentava, permite que o Single Sign-On inteligente proporcione uma experiência extremamente amigável para todos os usuários, para todos os funcionários. E dessa forma a gente faz uma implementação do conceito de Zero Trust na gestão do acesso. A gente cumpre com certas exigências de compliance, a gente permite redução de custos, uma facilidade tremenda na auditoria, por utilizar uma ferramenta que está orquestrando todos os acessos, que permite o uso de reportes e que permite um controle efetivo. Basicamente, a gente, com essa ferramenta, auxilia bastante na redução dos riscos e dos custos nesse contexto que a gente sabe que todo o time de segurança vive diariamente nas corporações. Como é que a gente faz isso e o que a gente ressalta dentro do serviço que a gente oferece, dentro do que a gente tenta oferecer como Thales? Basicamente, para a implementação do Zero Trust na gestão de acesso, a gente permite que os clientes tenham uma implementação rápida e segura, porque é 100% na nuvem, para várias aplicações na nuvem. Somos um fabricante agnóstico focado 100% na segurança no ambiente multi-cloud, permitindo um baixo custo de implementação, através do uso de múltiplos fatores de autenticação, Access Management, políticas de acesso com multifator e o Single Sign-On. Um ponto importante que a gente sempre traz à tona na nossa divisão de Cloud Protection, é uma divisão voltada para a segurança cibernética. A Thales hoje é o único fabricante que consegue prover soluções tanto de Access Management, multifatores de autenticação e criptografia. E são dois pontos bastante ressaltados como boas práticas, especialmente depois do ataque a Colonial Pipeline. O Executive Order do governo Biden recomenda o uso dessas duas tecnologias e a gente é o único fabricante que consegue prover, além de conseguir prover uma ferramenta e uma solução de classificação dos dados. Por isso que, basicamente, a gente tenta oferecer muito aos nossos clientes um conceito de Discover, Protect e Control. Então, a gente oferece classificação de dados, oferece a proteção desses dados através de ferramentas de criptografia e a gente permite o controle do acesso a esses dados. Encerro por aqui a nossa participação, agradeço a audiência e estamos todos do nosso time de Identity and Access Management no Brasil à disposição para atender qualquer demanda específica, perguntas e atender aos nossos clientes que queiram e alguns novas empresas que queiram conhecer algumas dessas ferramentas um pouco mais no detalhe. Agradeço a participação de todos.